Seja bem-vindo ao nosso canal, pessoal. Hoje nós vamos estudar as consultas básicas em SQL. A gente vai ver principalmente a cláusula select from where e a gente vai aprender a usar também alguns operadores como o in, o like, operadores de maior, menor, esses operadores matemáticos mais básicos. Então vem comigo para você aprender tudo sobre cláusulas simples em SQL. Nós estamos abertos aqui com o nosso Workbench, né, do MySQL, tá? Então, na primeira linha, o que eu fiz aqui? Eu estou querendo dizer que eu vou usar um banco de dados específico, que é um banco de dados que eu criei, que já existe aqui no meu computador, um banco de dados, a minha empresa DB, eu chamei esse banco de dados, e aí eu botei aqui um outro comando na linha 3, que é o comando showTables. O que o comando showTables traz para mim? Ele me mostra quais são as tabelas que tem dentro desse banco de dados minha empresa DB. Então, na hora que eu dei um showTables aqui, ele mostrou que tem a tabela departamentos, a tabela dependente, a tabela funcionário, projeto, trabalha em. No MySQL, como que eu faço para olhar outras tabelas? Por exemplo, eu tenho essa minha tabela departamento, eu quero saber quais são os atributos que tem dentro dessa tabela. Eu posso dar um describe aqui, tá? E passar aqui a minha tabela, departamento. E aí na hora que eu executo aqui, ele vai me mostrar o seguinte, ó. Todos os atributos que tem nessa tabela departamento. Tem o número, nome, GIDENT, que é o identificador do gerente daquele departamento, e a data que aquele gerente começou a gerenciar aquele departamento, ok? Então imagina que a gente tenha algumas situações aqui específicas em que a gente pode usar os nossos comandos aqui de select, né? Então imagina que eu queira selecionar, vou imaginar a seguinte situação, eu quero selecionar a data de nascimento, eu vou colocar aqui DT NASC, e endereço de todos os funcionários. O que eu vou fazer? Eu vou dar um select aqui, tá? Toda vez que a gente vai trabalhar com o MySQL, nós vamos trabalhar em consultas, em consultas simples, assim. A gente basicamente usa um bloco de comandos que é determinado pelo select from where. No select eu vou passar aquilo que eu quero retornar da minha consulta, como por exemplo a data de nascimento e o endereço, tá? Se eu quiser passar a data de nascimento e o endereço, isso eu encontro em qual tabela? Nesse caso aqui, na nossa tabela, eu sei que eu encontro na tabela funcionário. Então eu boto from, tá? Funcionário, que é a minha tabela que eu estou querendo trabalhar. E eu posso especificar uma determinada condição. Se eu botar só assim, o que vai acontecer aqui? Ele vai trazer para mim a data de nascimento e o endereço de todos os funcionários da minha empresa. Entretanto, nós podemos usar o comando where, tá? O que o comando where faz? Ele funciona como um filtro. Ele vai então filtrar uma determinada condição dentro do meu conjunto ali que eu estou retornando nessa minha consulta e vai filtrar algumas linhas específicas. Como, por exemplo, eu posso filtrar a condição em que o nome da pessoa é igual ao João, tá? E o sobrenome da pessoa é igual a Silva. Então, ó, eu quero a data de nascimento e o endereço do funcionário que tem o nome João e o sobrenome Silva. Retorno nenhum. Não tem nenhum nome João Silva. Vamos ver realmente se não tem nenhum João Silva. A gente pode voltar aqui, ó, cancelar esse where e pedir para retornar o nome e o sobrenome dos funcionários. E aí quando a gente retorna, a gente vê que realmente não tem, tá vendo? Ó, nenhum João e nenhum Silva. Agora, se eu quiser retornar de um funcionário específico, eu quero retornar do funcionário
Fernando, tá? Com o sobrenome Wong. Joia? Então, ó, vou retornar o nome, o endereço, o data de nascimento, o endereço, o nome e o sobrenome do funcionário Fernando Wong. Beleza? Então a gente pode usar essa cláusula para a gente fazer umas consultas simples. A gente também pode usar a cláusula like em uma determinada situação. Por exemplo, imagina que eu queira a seguinte situação. Eu quero selecionar todos os funcionários que residem em SP, tá? Que residem em São Paulo, capital. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um select aqui. Eu vou querer só o nome. Querer retornar só o nome desse funcionário, tá joia? Eu vou querer o nome desse funcionário from qual tabela? Da tabela funcionário. E eu quero uma determinada condição. Qual que é essa condição, Romero? Eu quero a condição em que o endereço, tá, dessa pessoa tenha, dentro dela, né, eu tenha a seguinte string, ó. Eu tenha São Paulo, vírgula, SP, e aí eu consigo selecionar aqui. Mero, o que são essas porcentagens antes e depois de São Paulo? Porcentagens antes e depois de uma string, usando o comando like, é para você dizer o seguinte, ó, não importa o que vem anteriormente, não importa o que vem posteriormente. Se eu quisesse especificar o que vem anteriormente ou colocar uma quantidade específica de caracteres antes ou caracteres depois, eu poderia usar, de novo, novamente o like, mas eu deveria usar o underline para especificar a quantidade de caracteres que eu quero olhar antes e depois. Por exemplo, imagina que eu queira selecionar aqui o nome, tá? Da tabela funcionário com a seguinte condição. Eu quero, quando a data de nascimento dessa pessoa for, sei lá, na década de 60, por exemplo. Então, a data de nascimento, aqui no MySQL, né, ela segue o seguinte formato. Ano, mês, na verdade, ela segue o seguinte formato. Mês, dia, mês e ano. Então, ó, eu vou dar aqui 2 caracteres para o dia, mais um caractere para o espaço, tá? Entre o ano e o dia. São 3. Mais 2 para o mês. Mais um para a diferença aqui entre o mês e o ano. E mais 2 para o 1900 e alguma coisa. 5 para o 50. E o 1, porque pode ser 51, 52, 53, tá? 60, na verdade, nós falamos, né? Na década de 60. Então eu vou retornar aqui, nenhum funcionário nasceu na década de 60. Vamos ver se algum nasceu na década de 70. Não temos nenhum, tá? Vamos retornar aqui data de nascimento, só para ver se é realmente esse formato mesmo que a gente tem aqui nos dados, né? Não, então, era isso. O formato aqui dos dados, voltando lá, tá? Vai voltar lá na parte do formato. Vamos voltar lá na parte do formato. Então, o formato que a gente vai avaliar é ano, mês e dia. Então, ó, 1907, alguma coisa. Vamos imaginar que a gente está na década de 70, tá? Não na década de 60. Então, 70, 71, 72, 73, 74 e 79. Mais uma aqui para o tracinho entre o ano e o mês. Mais 2 para o mês. Mais um entre o tracinho entre o ano e o dia. E mais 2 para o dia. Então, se eu fizer isso daqui, eu vou conseguir, então, retornar o nome do meu funcionário que nasceu na década de 70. Tá joia? Então, isso aqui a gente faz para conseguir usar o like
como que a gente poderia fazer, por exemplo, para usar uma operação, um operador de comparação matemático, né? Então, imagina que eu queira o seguinte, ó, selecionar todos os funcionários com um salário entre 30 e 40 mil reais, tá joia? Eu vou dar um select. Quando eu uso no select o asterisco, eu estou querendo dizer o seguinte, que eu quero retornar todos os meus atributos, todas as minhas características desse meu conjunto ali de relações que eu estou avaliando, ou de uma relação, né, que eu estou querendo trazer essa informação. Então, da tabela funcionário, tá? Quando a minha consulta, a minha consulta me retornar um salário que seja maior ou igual a 30 mil, e esse salário ele tem que ser menor ou igual a 40 mil. Então, nessa seguinte situação, ele vai me retornar todos os atributos dos funcionários Fernando e Luiz, que são aqueles funcionários com salário acima de 30 mil e abaixo de 40 mil. Tá joia? Como que eu posso usar o win aqui, nesse caso, né? Imagina que eu quero selecionar os gerentes dos departamentos 1 e 2, tá? O que eu vou fazer? Eu vou selecionar gedent, tá? From departamento, e aqui a gente pode colocar apelidos para essa tabela. Eu posso colocar, como eu coloco apelido determinando o as, né? Para dar um nome aqui para nossa tabela. Então, toda vez que eu quiser usar isso, vai ser muito interessante quando a gente estiver trabalhando nas próximas aulas com outras tabelas, consultas que envolvam mais de uma tabela, para a gente não ter ambiguidade nos atributos de uma tabela. E eu quero a condição do seguinte, ó, d.número em 1 e 2, tá? Então eu quero todos os números de departamentos do departamento 1 e 2, eu quero os gerentes. Então os gerentes do departamento 1 e 2 são os gerentes com o nome 1161 e 1165. Então, pessoal, esse foi um apanhado básico aqui que a gente viu, né, sobre consultas simples utilizando o SQL. A gente vai trabalhar com mais tipos de consultas, trazendo aqui para vocês também outros exemplos que são interessantes a gente avaliar. Mas, de modo básico, hoje eu queria trabalhar com vocês o comando select from where, para a gente ficar bem integrado com isso também, para a gente partir para algumas consultas que são um pouco mais complexas. Se você gostou desse conteúdo, segue o nosso canal, segue os nossos perfis nas redes sociais, ativa o sininho e curte o nosso vídeo, e até mais.